Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, tu sopraste vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A graça e a paz do Senhor, irmãos. É um prazer para mim estar aqui novamente,
nesse momento de louvor e adoração ao Senhor, eu aqui, vocês aí de casa, mas juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Convido vocês para estar orando agora, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais um domingo reunidos em Tua presença. Te agradecemos pelo cuidado durante a semana, pela proteção, pelo Teu amor que é incomparável. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito por nós. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias. Lá no livro de Salmos, primeiro, nós vamos ler do 1 até o 6. Amém? Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerão. Amém? Nesse momento, nós estaremos disponibilizando para vocês a conta da igreja, para que vocês possam estar tendo a oportunidade de depositar seu dízimo, sua oferta, bem como também o número do WhatsApp do tesoureiro. Vocês tiram foto do comprovante de depósito e manda, para o WhatsApp do tesoureiro, especificando se é dízimo, se é oferta para missões, para a compra da casa. E nesse momento eu vou convidar o irmão Geovânio, que ele vai estar orando pelo Brasil. Todos os domingos temos colocado o nosso Brasil diante de Deus, clamado pelo poder, pela misericórdia de Deus. E nós cremos no poder transformador que vai cuidar do nosso Brasil, que vai transformar nosso Brasil. Amém? Amém. Vamos orar agora neste momento em próprio Brasil. Oremos. Senhor Deus, Pai, Senhor, Tua presença, Deus, queremos, Senhor, mais uma vez, louvar e agradecer Teu santo nome, meu Pai. E neste momento, Senhor, queremos Te entregar, meu Deus, esse país, que o Senhor possa, meu Pai, estar desde já, Senhor Deus, abençoando, Senhor, a cada familiar, Senhor, a cada povo brasileiro, meu Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, que Tu possa, Deus, com a Tua mão poderosa, meu Pai, reerguer, meu Deus, esse país na economia, Senhor Deus, trazer de volta, Senhor, os empregos, Senhor, e que, meu Deus, as pessoas, meu Pai, possam a cada dia mais confiar em Ti, meu Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, Tu possa, meu Pai, seja com cada um de nós. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, seja com cada um deles, Senhor. Tu possa, Deus, usar a vida de cada um deles para que possa, Senhor Deus, trabalhar por esse país, meu Pai. Que toda a corrupção, Senhor Deus, venha a ser destruída no nome de Jesus, meu Pai. Desde já, Senhor, também te pedimos pelos missionários, Senhor Deus, pelos pastores, por todos aqueles, Senhor, que neste momento, meu Pai, estão necessitando, Senhor,
de ouvir, meu Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, de conhecer, meu Deus, a cada dia mais o Teu amor e o Teu cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Que em nome de Jesus, ó Deus, Tu possa, meu Pai, usar, Senhor Deus, o Teu povo. Que nós possamos, Senhor, levar, meu Deus, a esperança que é o Teu Filho Jesus. Que em nome de Jesus, ó Deus, Te entregamos, meu Pai, as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Que em nome de Jesus, ó Deus, toda essa situação, Senhor, será revertida, pois cremos, Senhor, que Tu é o Deus que pode todas as coisas. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu convido os irmãos para juntos estarmos louvando a Deus, agradecendo por todo o cuidado, por toda a proteção, por todo o seu amor para conosco. Vamos lá junto com o Ministério de Louvor Terra Fértil. Glória seja dada ao nosso Deus. Nesse momento de louvor que estaremos iniciando, você pode fechar seus olhos nesse momento, agradecer a Deus por tudo, porque Ele é a tua salvação. Que possamos nos render a Ti, Senhor, render graças ao Teu nome. Ó Senhor, sem Ti não somos nada, sem Ti, Senhor, não somos nada. E que chegue o dia que possamos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque o dia do Senhor está por vir. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Um dia voltarás pra me buscar, pra nos buscar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declare: só em Ti confiarei, eu nada
vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E um dia voltarás. Ele vem, Ele vem. Vem me buscar, minha luz, minha salvação. A palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Se a vida vem tentando te calar, te parar, não desista. Não negue sua fé que há em Deus. Tentarão me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a papai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Se pedras venham te atingir, diga assim: eu tenho a missão de seguir Jesus. Porque às vezes palavras negativas vêm ao seu ouvido, palavras de pessoas que estão ao seu redor vêm denegrir você. Às vezes acaba com sua autoestima, às vezes derruba o seu emocional, o seu espiritual. Mas não esqueça de olhar para Jesus. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz.
Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a papai, ó venha, venha seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Ela pode parar o autor da vida, pois eu sei que os teus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Ó sim, Deus, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim tá os teus caminhos mais altos que os meus caminhos. Eu olho pra ti. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a
te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. E nesse momento, vou passar a palavra para o pastor Juarez, que hoje trouxe um recado de Deus para os nossos corações. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos refletir sobre o seguinte tema: o caminho do justo e o caminho do ímpio, em qual você anda. O Salmo 1 é a porta de entrada do maior livro da Bíblia, chamado Salmos, o qual contém 150 capítulos. Como porta de entrada, ele mostra nesse capítulo 1 dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Falando em caminho, logo nos vem a ideia de ação, ou seja, caminhar. Ora, para que serve um caminho? E por que escolhemos um determinado caminho? Porque queremos chegar em algum lugar, alcançar algum objetivo. Já paramos para pensar que Deus existe e quer nós da estrada caminhando para a vida e não para a morte? Deus quer, neste Salmo 1, advertir-nos dos perigos de seguir qualquer caminho. Todos desejamos que nossos filhos e filhas nos obedeçam, quando queremos o melhor para eles e eles não ouvem os nossos conselhos, ficamos por vezes frustrados, ainda mais quando vemos caminhando ao lado de pessoas que correm o risco de levá-los para um caminho pouco seguro. São as chamadas más companhias. Estas influências ocorrem de maneiras muito sutis, quase que imperceptíveis, mas o estrago que provocam é enorme. O Salmo número 1 começa esta série de conselhos e é voltado para todo ser humano, seja jovem, adulto ou que tem já uma idade avançada. Nesse salmo, o salmista contempla a diferença radical entre a vida do justo e a vida do ímpio. Quem é o homem justo e quem é o homem ímpio? E quando nós falamos homem, nós falamos no sentido de humanidade, abrangendo tanto o homem quanto a mulher. O primeiro ponto que nós refletimos nessa noite é os justos e os ímpios. No texto que estamos considerando, o salmista nos fala sobre a grande diferença existente entre os justos e os ímpios. Em outras passagens bíblicas, essa dicotomia é apresentada com outras expressões, tais o descendente da mulher e o descendente da serpente, o que serve a Deus e o que não serve, o trigo e a palha, o joio e o trigo, os vasos de misericórdia e os vasos de ira. Não importando qual seja a linguagem utilizada, o fato é que toda a Escritura, por toda a Escritura, vemos essa grande distinção entre aquelas pessoas que andam com Deus e aquelas pessoas que andam contra Deus. Os justos podem ser identificados como aqueles que guardam
a aliança com Deus, que amam a Deus, que obedecem a Deus, demonstrando assim que são dele, que procuram fazer a sua vontade e adoram Deus em espírito e em verdade. De forma contrária, os ímpios não têm aliança com Deus. São os incrédulos, não abriram seu coração para ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não cumprem sua palavra, procuram viver uma vida a seu bel prazer, seguindo o seu coração que é enganoso. Entrega-se ao mundo e é escravo dele, procura fazer o que o mundo oferece de alimento à carne. Aplicando essa palavra na sua vida, em que grupo você se encontra? No grupo dos ímpios ou no grupo dos justos? Se está no grupo dos ímpios, ainda há tempo de se arrepender e participar do grupo dos justos, daqueles que são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro e que foram transformados em novas criaturas, em filhos de Deus e que têm assegurado a vida eterna. O segundo ponto, Jesus Cristo, o justo e justificador. Em toda a história da criação de Deus, houve apenas um homem que viveu como justo no início e no fim. Ele não trazia consigo as deformidades, as corrupções decorrentes do pecado original. Como verdadeiro homem, enfrentou sofrimentos, tentações, a que todos nós estamos sujeitos, e ainda assim permaneceu fiel e justo em todo o tempo. A seu respeito, a Escritura fala, conforme a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ao aceitar sofrer a justa ira de Deus, em lugar dos pecadores, ele pôde nos livrar da condenação à morte eterna. Assim, todo homem que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, são justificados, perdoados, têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e são regenerados para uma nova vida em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Veremos 3 pontos importantes. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O caráter do ímpio. Existe uma ação progressiva: andar, deter e assentar. Esta é a sina, é o destino do homem ímpio. Ele anda, para e se assenta. Ele não anda no caminho correto. Ele para e dá atenção às tentações. Ele se assenta onde não deveria se assentar. Ao invés de fugir do pecado, ele se entrega ao pecado. É uma progressão para o pecado. Primeiro, ele apenas não tem Deus. Depois, ele passa a amar o pecado. E por último, sua situação é zombar do próprio Deus. O ímpio cresce na maldade e no pecado, o justo das coisas de Deus. O caráter do justo. Ouçamos essas 3 atitudes do justo, ou seja, o que ele não faz. O justo não anda segundo o conselho dos ímpios. No Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são pessoas que agem sem domínio próprio, faz o que pinta na cabeça. O justo, todavia, é conhecido por aquilo que ele evita, das coisas que ele não faz. Não andar no conselho dos ímpios implica que a conduta do justo e as suas atitudes são moldadas, ou melhor dizer, não são moldadas pelos padrões do mundo que regem a mentalidade do ímpio. O cristão, portanto, não dirige a sua vida pautando-se nos conselhos dos ímpios. Antes, ele age de forma negativa a estes padrões, evitando-os. Jó disse, conforme Jó 21, 16b, fico longe do conselho dos ímpios. Ou seja, é aquela pessoa que não se deixa moldar pelos padrões mundanos. O verdadeiro bem-aventurado busca se aconselhar com Deus, com o povo de Deus, e toma decisões sábias de obedecer aos mandamentos de Deus. Os passos do homem bem-aventurado estão alinhados com a palavra de Deus e não com as ideias dos ímpios.
a título de ilustração, no Antigo Testamento, fornece um exemplo de pessoa que caiu porque seguiu o conselho do ímpio. Aminon, um dos filhos de Davi, seguiu o mau conselho de seu amigo Jonadab e estuprou a sua irmã Tamar. Isso nós vemos em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 a 20. Este pecado, todavia, levou à desintegração da família de Davi, onde Absalão, indignado com o ato sórdido do seu irmão para com sua irmã, matou Aminon, seu irmão, por vingança. Ficando essa palavra na sua vida, você tem aceito o conselho dos ímpios? Tem andado com ímpios e seguido seus conselhos pecaminosos, praticando-os? Lembre-se, quando andamos nos conselhos dos ímpios, pecamos contra Deus e desprezamos o seu conselho descrito nas Escrituras. Antes de tomar qualquer decisão, seja qual for ela, procure saber o conselho de Deus através da sua palavra, ou procure um homem ou uma mulher de Deus para receber o devido aconselhamento. O justo não se detém no caminho dos pecadores. O Salmo 1, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Deter é parar, dar uma olhada, mas por que não devemos nos deter nos caminhos dos pecadores? O caminho dos pecadores é o da perdição, envolve prazeres que levam ao vício ou à corrupção. As alegrias da carne são mundanas, pecaminosas, enganosas e diabólicas. Por isso que a palavra nos adverte em Provérbios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Não devemos nos deter no caminho dos pecadores, para não praticar as suas atividades que são más, pois não temem a Deus e não conseguem discernir entre o bem e o mal. A pessoa, a título de ilustração, a pessoa não bebe, mas passa por um determinado lugar e vê algumas pessoas conhecidas bebendo, para e se senta com elas. O que vai acontecer? Nesse dia ele começa a beber, novos encontros surgem, quando ele menos espera, está viciado na bebida. Se não tivesse parado nos caminhos dos ímpios, não teria se tornado um viciado na bebida ou em outro vício. Aplicando essa palavra na sua vida, não se detenha no caminho dos pecadores, não se associe com o que ele de errado faz, não tenha amizade com pecadores, tampouco venha fazer qualquer aliança com pessoas que não são justas, que não foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Há muitas alianças hoje que levam a maldição exatamente porque é a aliança formada entre o justo e ímpio. O justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, diz o Salmo 1:1. Se o justo não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Isto é, não se junta, nem convive com pessoas que escarnecem, zombam de Deus e das coisas sagradas, desrespeitam a Deus e a sua palavra. O assentar é o último e o mais torpe estágio de uma vida arraigada ao pecado. A palavra escarnecedor significa pessoa que zomba das coisas divinas. Um imitador sarcástico que ridiculariza pessoas, coisas e especialmente Deus, demonstrando assim um profundo desprezo por Deus. Aplicando essa palavra, me faz lembrar o que o teólogo John Stott escreveu. Ele ressalta com propriedade que o justo não modela sua conduta pelo conselho de pessoas más. E mais, os justos não se demoram na companhia de ímpios persistentes. Muito menos ficam permanentemente entre os cínicos que zombam de Deus abertamente. Então, não se assentem na roda dos escarnecedores. Não parem nos caminhos dos pecadores. Não receba conselho de ímpio, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. As virtudes do justo. Depois de o salmista destacar
aquilo que o justo não faz. O salmista agora mostra o justo em sua posição de feliz, de bem-aventurado, no aspecto positivo. Ou seja, aquilo que ele faz. Sendo assim, vejamos entre as 3 atitudes positivas do justo, a saber, o que o justo faz. O justo tem prazer na lei do Senhor. No Salmo 1:2, antes tem seu prazer na lei do Senhor. A palavra antes, nesse caso, é dar preferência, escolher em primeiro lugar, fazer o que agrada ao Senhor. É isso mesmo que Deus quer de nós, que sintamos mais prazer em estar na sua presença, com a sua companhia, andar com Ele todos os dias. Uma das maneiras de Deus falar conosco é através da sua palavra, viva e eficaz, que tem a utilidade de nos ensinar, de nos repreender, de nos educar na justiça. Então, ouvir a voz do Senhor é algo que nos traz paz, serenidade, sabedoria, alegria e prazer. Em vez de andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores, o homem feliz, o homem bem-aventurado, é caracterizado pelo prazer que tem na lei de Deus. O Salmo 112, versículo 1 está escrito: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Aplicando essa palavra no seu coração e no meu, cultivemos o hábito de ler a palavra de Deus e descobramos dentro de um processo de aprendizado o prazer em cumpri-la. O prazer da palavra faz com que direcionemos nossos pensamentos e corações para ela. Quando descobrimos o prazer da palavra de Deus, passamos mais tempo lendo e refletindo sobre os seus ensinamentos. Qualquer pessoa que vir a mim em busca de algum aconselhamento e orientação, a resposta será sempre a palavra de Deus. Porque vem de um Deus sábio, que sabe o que é melhor para nós. Posso não agradar a pessoa que consultou, mas pergunto eu, devo agradar a Deus ou ao homem? Em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E esse mesmo versículo da linguagem, a Bíblia da linguagem de hoje, está escrito: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Medita na lei do Senhor de dia e noite. O justo medita na lei do Senhor de noite. O Salmo 2, e na sua lei medita dia e noite. Meditar significa concentrar-se em longas e profundas reflexões, refletir, pensar detidamente sobre cada versículo da Bíblia. Aqueles que procuram viver na bênção de Deus, meditam na sua palavra dia e noite, isto é, em todo o tempo, a fim de moldarem seus pensamentos, atitudes, ações e comportamentos conforme a palavra de Deus. A ideia do texto é que o justo sempre tem a lei do Senhor como direção de seus caminhos. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, diz o salmista no Salmo 119. Aplicando essa palavra na sua vida, você tem prazer em ler e meditar a palavra de Deus? A meditação das Escrituras nos conduz a vivermos na prática daquilo que nós meditamos. O homem e a mulher bem-aventurados e justos são aqueles que amam meditar e obedecer à lei do Senhor a qualquer custo. As bênçãos vindas de Deus para os justos, como a árvore dá seu fruto e o que fizer prosperará. O Salmo 1:3 está escrito: pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Quem não quer ser esta árvore?
plantada junto à corrente de águas. As folhas nunca murcham e caem. Está sempre dando seu fruto. Tudo que faz vai bem. Que maravilha! Isso é o que Deus proporciona aos justos, que eu amo e tenho prazer nele. O justo tem provisão. O justo, como a árvore junto ao rio, ele encontra tudo o que precisa para a sua provisão. O ímpio está no deserto. Onde você vive? O justo tem estabilidade. Ele dá o fruto na estação própria. O que plantamos, nós colhemos. O justo é estável. O justo tem vitalidade. Ele tem saúde, que o mantém em pé. Tem uma vida boa e saudável. Suas folhas não caem, não enfraquecem, não murcham. O justo tem prosperidade. Tudo o que ele fizer prosperará. As portas se abrem para o justo, porque ele está com Deus e Deus está com ele. Agora, vejamos o lado de que é ímpio. Maldição. Maldição do ímpio. A vida do ímpio é comparada à palha que o vento dispersa. No Salmo 1,4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Veja que é diferente, não é? Enquanto o justo recebe as bênçãos do Senhor, o ímpio, maldição. Cada pessoa um dia tem de decidir se quer ser como a árvore que dá fruto ou se quer ser como a palha que o vento dispersa leva. Se alguém coloca a sua confiança em Deus e vive para Ele, seja como menor dizendo, será como a árvore frondosa que dá o seu fruto durante todo o tempo em que viver, até adentrar na eternidade. Entretanto, se alguém rejeita Deus, o resultado prático disso é a sua vida ser como a palha que o vento dispersa leva. Portanto, sempre vazia, insatisfatória, amaldiçoada. A palha é composta de casca de grãos vazias, não tem peso substancial para estabilizar-se e é facilmente levada pelos ventos da adversidade. Portanto, não possuem valor, pois são facilmente levados pelos ventos, porque são leves, estéreis e vazios da presença de Deus. Assim são os ímpios. Aplicando essa palavra na sua vida, você quer ser uma árvore frutífera ou uma palha que o vento leva? Que grande contraste com as últimas palavras de pessoas que escolheram viver como árvore que dá fruto. A condenação dupla dos ímpios, seu destino final. No Salmo 1,5 está escrito: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No dia do juízo, no dia do julgamento, os ímpios serão condenados a ficarem separados de Deus e de todas aquelas pessoas que obedecem a Deus. Os ímpios podem ter uma vida aqui na terra materialmente próspera, mas que adianta ganhar o mundo e perder sua alma para Deus? Ao morrer sem Jesus, aguardará o julgamento divino. Serão julgados pelas coisas escritas no livro, de acordo com suas obras. Eles não podem fugir desse tribunal. Nenhuma máscara pode ocultar a culpa deles. Seus pecados estão todos registrados. Nem o sangue apagou as manchas. Eles não tiveram interesse da cruz salvadora. Morreram sem Jesus. A separação dos pecadores da congregação dos justos. A expressão congregação dos justos se refere a um grupo de pessoas e nações sobre as quais Deus preside como governante. Esta expressão também tem conotação escatológica e denota que os ímpios não farão parte da comunidade dos justos na eternidade. No dia do julgamento, o Senhor, o justo juiz, separará o trigo do joio, as ovelhas dos bodes, os grãos da palha, e nenhum incrédulo poderá reunir-se com os justos. Os ímpios perecerão, morte eterna. Todos os seres humanos terão que prestar contas a Deus pelo que fizeram em suas vidas.
terão que comparecer um dia diante de Deus para serem julgados. O livro de Apocalipse resume essa verdade. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 15, está escrito: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é a vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, se você é ímpio, você ainda não fez aliança com Jesus Cristo, ainda não se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é momento de você mudar de vida, tomar uma decisão, fazer parte dessa aliança através de Jesus Cristo. Porque se você morrer sem Jesus Cristo, seu nome não estará no livro da vida e você será lançado no lago de fogo com enxofre, ou seja, passar a eternidade num lugar de tormento e dor, de castigo eterno, um lugar de muito sofrimento, um lugar em que haverá choro e ranger de dentes, um lugar onde a pessoa desejará morrer e não conseguirá morrer, porque viverá eternamente no inferno, nesse lugar de sofrimento eterno. Os justos, isto é, os que em vida arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, passarão a eternidade com Deus. Mas os ímpios, os que fecharam seu coração para Jesus, por isso seu nome não estará no livro da vida, será lançado no lago de fogo. A título de ilustração, Karl Marx, filósofo alemão, esse homem que é seguido por muitos crentes marxistas, que se aconselham, recebem aconselhamento desse homem, mas antes dele morrer, declarou o seguinte: tenho a certeza de que perdi o céu por culpa própria. A minha alma, que antes pertencia a Deus, está destinada ao inferno. A eternidade é o nosso tormento, o nosso martírio eterno. Últimas palavras que Karl Marx citou antes de falecer. O ateu inglês Thomas Hobbes também diz: estou dando um salto terrível para as trevas. David Hume, ateu, filósofo e historiador escocês, antes de morrer, falou: estou nas chamas. Aplicando essa palavra na sua vida, o fim do ímpio, do incrédulo, será terrível, perecerá, morrerá espiritualmente falando, passará a eternidade em um lago de fogo com enxofre, com Satanás e os anjos caídos. Se você não se arrepender dos seus pecados e não fez ainda uma aliança com Jesus Cristo, aceitando em seu coração e confessando com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida, você faz parte desse grupo dos ímpios, mas ainda há tempo de se arrepender e fazer uma aliança com Jesus Cristo e fazer parte da grande congregação dos justos que tem Jesus como seu rei, como seu Senhor, como seu pastor. Concluindo, neste dia precisamos refletir do que foi ministrado, em qual grupo nos encontramos, em qual grupo encontram nossos familiares, no grupo dos justos ou no grupo dos ímpios. Se você diz que faz parte do grupo dos ímpios, reflita se no dia a dia você não aceita conselho dos ímpios, muito menos procura conselho de pessoas que não têm Jesus em sua vida. Reflita-se para dos caminhos dos pecadores, isto é, não está no meio dos pecadores, vivendo uma profunda comunhão e dando com ouvido o que ele fala e conduz ao mau caminho. Reflita se tem assentado na roda dos escarnecedores, no meio de pessoas que escarnecem, zombam de Deus e das coisas sagradas, de respeito a Deus e a sua palavra. Se você diz que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não para dos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores,
Você lê e medita a palavra de Deus todos os dias? Ou a sua Bíblia está empoeirada de tanto se encontrar fechada? Se você afirma que lê continuamente a palavra de Deus, verdadeiramente você é uma árvore plantada ao ribeirinho e Deus te assegura as seguintes bênçãos. Terá provisão diária, porque terá sempre frutos na estação própria. Terá uma vida estável. O que plantar, Deus assegura a colheita, independentemente das circunstâncias. Terá saúde suficiente para se manter em pé e usufruir das bênçãos de Deus. Terá uma vida próspera. As portas se abrirão, porque o justo está com Deus e Deus com ele. Mas se você se coloca na condição de ímpio, anda segundo os conselhos dos ímpios, para dos caminhos dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores que zombam de Deus, é tempo de se arrepender de seus pecados e pedir perdão a Deus e mudar o rumo da sua história para se tornar um justo e dar um testemunho à nova criatura, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Gostaria, aonde você está, que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e orasse conosco. Senhor nosso Deus, a tua palavra, Senhor, é viva e eficaz e tem o poder de penetrar na divisão da alma e do espírito, Pai, e nos dá discernimento do que devemos fazer ou não fazer. Ó Senhor, que essa palavra ministrada neste dia possa ser guardada nos corações de todos que ouviram essa palavra e que o Espírito Santo possa regar essa palavra todos os dias e que as pessoas a partir de hoje não venham seguir segundo o conselho dos ímpios, pararem nos caminhos dos pecadores e muito menos se assentarem na roda dos escarnecedores, mas que essas pessoas tenham o prazer de meditar na lei de Deus do Senhor e receber a bênção de uma árvore frondosa que dá seu fruto na estação própria e tudo o que fizer prosperará. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que ainda não abriu seu coração para Jesus, a pessoa que é incrédula, Senhor, essa pessoa que é como uma palha levada pelos ventos da vida, que elas possam, Pai, neste momento, abrirem seus corações, abrirem suas bocas e confessarem Jesus como seu e Salvador de sua vida. Que elas possam fazer parte desta aliança em Cristo Jesus, e que elas possam fazer parte da congregação dos justos, e que no dia do juízo possam passar a eternidade na companhia do nosso Salvador Jesus Cristo. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse na vida de cada um de nós, hoje e para sempre. E a igreja diz, amém. Amém. Que essa palavra de hoje possa ter entrado em nossos corações e transformar-nos a cada dia. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Temos só alguns avisos para passar para os irmãos. Toda quarta-feira, agora, a MCM está fazendo o seu culto online e eles sempre estão disponibilizando o link nos grupos, tá certo? Na quinta-feira, nós temos a célula. Irmã Priscila e irmã Jussara sempre estão disponibilizando também um link pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. Na sexta, temos o culto de oração, também online. No sábado, temos o culto da Unijovem, e está sendo presencial. Nós convidamos toda a igreja que pode, estar presente aqui no culto presencial para vir aqui, estar juntos com a gente, louvando e agradecendo a Deus. Estamos tomando todos os cuidados, recomendado pelo Ministério da Saúde. E domingo, às 5 horas, tem o culto infantil. Você que tem a criança, de 5 horas no YouTube, está lá o cultinho das crianças. E às 6h30, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém?
Nesse momento, eu vou passar a palavra para o Ministério de Louvor, que vai estar louvando ao Senhor mais uma música, encerrando o nosso culto de hoje. Agradeço a você que estava em casa, participando comigo desse culto de louvor ao Senhor, que vocês tenham uma semana de paz, uma semana abençoada por Deus. Que Deus proteja cada um, os guarde e os livre de todo o mal. Amém. Fiquem com Deus. Até mais. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levanta das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Tchau, até a próxima semana, meus irmãos. Paz do Senhor, uma semana abençoada a todos.